Oi divas, oi gatos! Hoje eu tô aqui para contar uma história interessantíssima que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu nem pensava em ser coach, em seguir por esse caminho de escritora, mas foi uma grande lição que eu dei em um homem e pode ser que sirva de inspiração, exemplo para alguém que está tentando segurar a onda aí, sofrendo tal. E vocês fiquem atentas porque tudo pode mudar. Mas antes, eu sou Lília Amorim, coach de relacionamento, escritora, autora de vários livros. E não custa nada, nadinha, você já deixar o seu like, senão você esquece, né? Inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilha com as amigas, porque essa lição aqui, elas vão precisar também para dar naquela pessoa que merece. Bom, há muito tempo atrás, eu era uma pessoa bem segura em relação a relacionamento, né? Quem nunca, né? E além de ser insegura, eu não sabia como agir. E eu acabei me perdendo no relacionamento, fazendo muitas coisas erradas, né? Tanta coisa errada que o cara fazia o que ele achava, sabe? Ou melhor, ele pensava que fazia. Só que eu sempre fui uma pessoa vingativa. Você até pode fazer algo comigo de errado, até o momento que eu deixar, até o momento que eu estiver muito envolvida, né? Mas depois você pode ter certeza que vai ter troco. E por isto, minhas amigas sempre disseram: escreve um livro, né? Trabalha nessa área porque o teu futuro é nessa área. Exatamente por saber como agir na hora certa, né? Então, teve um cara que eu namorei com ele que ele queria muito ser o tal. E ele se fazia muito de vítima, era o bambambam da história e tal, né? Aí nós brigávamos de vez em quando, mas nada muito sério. E eu achava que ele valia a pena, porque quando a gente acha que a gente vale a pena, a gente fecha os olhos para algumas coisas, né? Mas como eu falei, na época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, porque ele já teria saído da minha vida logo na primeira semana, né? Quando foi um dia, ele já tinha aprontado todas e eu já estava consciente e não queria mais. Sabe aquele dia que você enche o saco, né? O cara até roubar dinheiro da minha conta, ele roubou, sabe? Porque quem se apodera de cartão alheio, né? Consegue cena indevida, é o quê? Roubo, né? Pois é, depois de um certo tempo eu descobri isso, né? Para vocês verem como todo mundo passa por perrengues na vida. E por que eu estou contando isso hoje? Porque a gente aprende com a vida, com os nãos, com a experiência e nunca com exemplo de amigo, de amiga, com alguém dizendo coisas erradas para você, como aquela amiga que diz assim: não, fica com esse cara porque vale a pena. Ou então com a família do cara, sabe? Principalmente quando tem gente interesseira na jogada. Hoje eu estou inspirada para contar essa história, vocês estão vendo, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu já não estava mais com ele, né? Nem ficando. Mas eu queria dar um fim mesmo para ele nunca mais aprontar com ninguém. Então, eu ia para uma festa e ele estava com um amigo e ele perguntou se eu ia para essa festa. Mas eu ia para uma outra festa também. Aí eu disse: sim, é claro que eu vou, tal. Mostrei maior interesse. Mas na verdade, eu ia passar nessa festa para ir para uma outra que eu estava mais interessada, mas acabei mostrando mais interesse nessa festa. Até aí tudo ok, né? Ele se achando tal, gostosão, tal. Ele não morava na mesma cidade que eu, tá? O cara era feio, era lascado, era assim, o maior arrogante e se achava o tal, tá? E aí, Lília, você só viu isso depois que você terminou com ele? Não, eu vi antes. Acontece que eu estava dependente emocionalmente, como muitas de vocês ficam. Exatamente. E aí, depois que eu tive a consciência de que eu não precisava daquilo, porque a gente tem que ter essa consciência, né? Eu disse para ele: então vamos para a festa, né?
E resolvemos nos encontrar em determinado local. Ele não estava de carro. Ele, como eu falei, não morava na cidade. Eu dei uma carona para ele, dei uma carona para um amigo e levei uma amiga, né? Tudo bem, chegando na festa, eu comecei a dançar com outras pessoas. Ele foi para um lado, eu fui para outro, tal. Só que eu percebi que ele não tinha muito dinheiro. Ele tinha o suficiente para tomar algumas coisinhas muito baratas, né? E aí eu peguei e vi que toda hora ele estava indo lá tomar alguma coisa, tal. Então eu fiz os dois beberem muito, né? Eu não bebo, mas eu fiz eles beberem. Aí, vocês estão se divertindo, vão beber mais, tal. Eu fiz eles pensarem que eu ia dar carona de volta. Entendeu? Então, o que foi que aconteceu depois disso? Eu peguei, né, boa menina que sou, né? Disse que já estava de saída, eu e minha amiga. E eles entenderam que eu estava convidando-os para dar uma carona, né? Nós apressamos um pouco o passo, fomos para o estacionamento pegar o carro. Quando eu peguei o carro, eles ficaram esperando do outro lado, né? Como se eu fosse dar carona. E aí eu passei direto. Quando eu passei direto, eles começaram a correr desesperadamente atrás do carro. Lília, 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 tal. E eu nem tchum. Aí eles querem saber de uma coisa? Eu vou fazer o retorno para eles acharem que eu estou fazendo o retorno para dar carona. Aí quando eu fiz o retorno para dar carona, eu senti assim um alívio no rosto deles, sabe? E aí eu abri o vidro do carro, né? E olhei para ele e disse: vai a pé para deixar de ser mané. Gente, eu sei que isso não foi uma coisa muito legal, mas na hora deu tão certo, sabe? E ele ficou louco, correndo atrás do carro, pedindo para eu levá-lo, sabe? Que ele estava sem dinheiro para pegar sequer um ônibus. E essa festa era muito longe do local onde eles estavam. Mas eles, né, que se diziam atletas, né, que maratonavam corridas e tal, né? Então, acho que para eles não foi nenhum sacrifício. Aí, dias depois, eu soube que foi o maior sacrifício eles terem chego não, a palavra está errada, eles terem chegado na cidade que eles estavam, né? Assim, próximo à minha, né? Mas não era coisa assim muito longe, sabe? Mas para a pé era um pouco difícil. Então, depois disso, nunca mais vi, não me interessa. E ele tomou a liçãozinha dele, né? Para falar que nunca mais vi, realmente eu nunca mais vi, mas assim, um tempo atrás a família ligou para saber como eu estava, muito tempo atrás, e aí deu notícias, né? Que ele sempre perguntava se eu não tinha ligado, como se eu andasse atrás dele, né? E depois soube também que ele disse para uma pessoa que eu fui uma pessoa que deu uma lição de vida muito grande nele e que ele queria me encontrar para pedir desculpas, né? Na verdade, perdão. E eu não tenho a mínima vontade de encontrar este ser ruim, maldito que passou na minha vida e que me tornou uma pessoa mais observadora, mais consciente, porque com os erros a gente também aprende, mas encontrá-lo nem para oi. Então, fica aqui essa história e a dica, né? Porque todo dia é dia da gente ver as possibilidades e também não se deixar levar por gente que não presta, né? E sempre há de chegar o dia que você vai dar o troco para aquela pessoa que nunca valeu nada. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado desta minha história. De vez em quando agora eu vou contar histórias. Não precisam que vocês tenham só histórias minhas aqui. Eu tenho algumas histórias bem interessantes, até de amigas que me permitiram que eu contasse aqui no canal. Então fiquem atentas, tá bom? Beijo, bom final de domingo, até a próxima. Já deu certo. Bate aqui.